Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que possamos agora começar o nosso Evangelho no Lar. Então, eu vou aguardar um momento para que outras pessoas possam ir entrando e aí possamos começar realmente a nossa live aqui do Evangelho no Lar. Então, enquanto isso eu vou aguardando um momentinho, quando está todo mundo entrando, eu estou aguardando e quando vocês entrarem. Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Olá a todos que estão entrando aqui na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Olá Marines, seja bem-vindo. Bom, vamos aguardar um pouquinho, entrarem mais algumas pessoas para que aí sim possamos começar a nosso Evangelho no Lar. Então eu vou pedindo para todos que estão entrando agora, que possam separando um copo de água e deixem próximo de vocês, onde vocês estão ouvindo a palestra, para que a equipe espiritual possa fluidificar a água. Boa tarde, Marines, Marinasco, boa tarde. Edilene, boa tarde. Muito boa tarde a todos que estão entrando agora, sejam muitíssimo bem-vindos. Então, como eu disse, para todos que estão entrando, separem um copo d'água, deixem próximo da estante de vocês, para que possamos ir começando a nossa oração. Então, vou aguardar um pouquinho mais, algumas pessoas entrarem. Carmen, boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eva, boa tarde. Muita paz para você também. Guilherme, boa tarde. Então, agradeço a todos que vocês entraram agora. A todos que já entraram, peço que separem essa água. E aos que estão entrando agora, que peguem um copo d'água e deixem ela próxima de vocês, para que possamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, onde a equipe espiritual vai poder fluidificar a água. Bom, Terezinha, boa tarde. Então, como já estou vendo que já entrou bastante gente, acho que já podemos começar o nosso Evangelho no Lar, então. Vou pedir para todos vocês que possamos elevar o nosso pensamento e que possamos fazer uma prece inicial. Ok? Então, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora que fizemos a nossa oração, eu vou fazer a leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, que é o Evangelho que mostra aqui: fora da caridade não há salvação. E então eu vou ler a parábola do bom samaritano. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier a sua majestade, acompanhado por todos os anjos, se assentará ao trono de sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separarão uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vindes vós que fostes benditos, por meu Pai que possui o reino, e eu que tive fome, que destes o que comer, que tive sede, destes o que beber, que tive necessidade de alojamento e me alojastes, que destes beber e vestistes, que estive doentes e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Bom, então, fazendo essa breve leitura aqui da parte da parábola, a do bom samaritano, primeiro de tudo, nós vamos entrar em um contexto sobre a caridade. Então, daqui a pouco eu vou entrar no contexto dessa parábola do bom samaritano. Vamos lá. A proposta, primeiro, é uma proposta que todas as religiões vêm trazendo para o planeta. O Espiritismo, como uma doutrina que também tem essa base no cristianismo, tenta também trazer essas ideias para todos, que é a caridade. A caridade é dentre o maior e o maior ensinamento que é mostrado a todos nós. Principalmente é especialista na parte do Evangelho,
Isso se foca muito no Evangelho, onde é onde mais abordado e onde mais mostra esse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Por exemplo, quando você vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que nós abrimos o capítulo justamente da caridade, que é esse aqui que eu estou lendo, fora da caridade não há salvação, ele aparece bem no centro do livro. Não é à toa isso. Justamente demonstrando que, de todos os valores que é mostrado, o valor central é a caridade. Antigamente, bem antigamente, né? Vamos supor, lá na época realmente de Cristo, onde existiam os pergaminhos, o que ficava geralmente no centro do pergaminho era o que era para chamar a atenção. Então, quando alguém fosse abrir o pergaminho, a primeira coisa que iria ver é o que estava no centro. E é isso que a caridade nos demonstra, que nos mostra, que é o nosso foco principal. Em toda a nossa jornada, é a caridade em que nós devemos nos focar. Bom, e uma das coisas que o Espiritismo vem também nos pregar é a inteligência e a ciência misturadas com isso. Nos ensinar que não existe uma distinção entre uma e a outra, e sim que as duas estão conectadas uma com a outra. Mas há uma grande questão que é, mesmo com a caridade e com a ciência juntas, é algo benéfico. Mas só o pensamento científico sem a caridade, aí pode se tornar em algo muito pior. Poder criar uma grande bola de neve. Quer um exemplo disso? Hitler. Um homem extremamente inteligente, que conseguiu subir ao poder, onde era um homem totalmente simples, que através de estudo, foco, subiu ao poder, mas deixou a ideologia dele tomar conta da visão. Ele acreditava unicamente no povo alemão que estava sofrendo. Óbvio que realmente naquelas circunstâncias você viu o povo sofrendo, mas não era para descontar a raiva nos outros. A caridade tem que ser o preceito. E infelizmente até para as mentes mais geniais, sem a caridade. Tem uma citação que é muito interessante, que é assim, que vai explicar exatamente o que eu quero dizer. O intelecto é como um navio, e a caridade é como um leme. Um navio sem o leme vai dar de frente nas rochas. Então basicamente mostra isso, que a caridade é o que guia a todos e tudo. E mesmo com o maior intelecto possível, sem a caridade, não há salvação. Porque é ela quem nos mostra, quem nos auxilia ao nosso próximo. Ela quem nos faz crescer. Ela é o foco da nossa evolução. Mas ainda tem muito mais. Por isso que falam que distante do amor pleno não há verdade. Porque mesmo que você busque a verdade, mesmo que você busque sem a caridade, você nunca vai achar a verdade, a grande verdade. Você sempre vai se limitar em uma visão rasa e limitada das coisas. A única verdade que pode ser encontrada, a maior de todas, é através da caridade. Pois com o intelecto e com o amor juntos, conseguimos encontrar tudo. Muitas pessoas se atentam, principalmente a Allan Kardec, a visão de Kardec, acham que Kardec era só um homem da ciência e que era uma pessoa muito restrita, que se focava em pensamentos científicos apenas, mas esquecem de ver o ponto de vista de Kardec do lado de apóstolo. Tem uma citação de São Luís nas Obras Póstumas que fala exatamente isso. Que fala assim: quando te escolhemos, nós sabíamos que tua fé é daquela que faz caminhar pelas águas. E que tua fé é como um muro de aço que resiste a tudo que existe. Então, muito nos atentamos principalmente ao ponto de vista de Kardec como um cientista, que achamos que ele era só um homem que era dogmático, que via as coisas só da perspectiva científica, que se prendia nisso. Uma visão exata das coisas. Mas não. Nós esquecemos de ver o Kardec apóstolo. Que é exatamente isso que São Luís falou. Kardec,
ele era um espírito familiar do espírito de verdade. O espírito de verdade. Que muitos chamam ele Jesus. Mas ainda a identidade dele não foi revelada justamente porque não estamos prontos para entender. Ou talvez até já tenha sido revelada em algumas das escrituras secretas de Kardec, que ninguém ainda teve contato, ou que já tem, mas que escondem. Mas isso não é a questão agora. Bom, ele era membro da família do Espírito de Verdade. Era um parente conhecido dele. Então esquecemos de nos atentar a isso. E o Kardec é justamente este exemplo. É um homem que sabia conduzir o intelecto com a caridade. É isso que ele veio nos mostrar e veio nos trazer e ele conseguiu. Não é à toa que São Luís falava isso para ele, que ele era um homem de fé inabalável, que conseguia seguir os caminhos, mas que ajudava, que fazia caridade, que criou a Sociedade Espírita de Paris e que ajudava. Quantas pessoas ele já não ajudou? Várias e várias. Através das comunicações espirituais, através dos conselhos e através do espiritismo. Tem um livro em específico que fala muito bem sobre isso, que é o Viagem Espírita de 1862, que conta as viagens que Kardec fez ao redor da França. Ele fazia vários tipos de viagens para ir nos centros, conhecer como estava funcionando os trabalhos. Então ele saía, ele viajava por vários lugares e fazia anotações. E dessas anotações ele foi escrevendo o livro, ia vendo como alguns centros se comportavam, como eles agiam, se eram muito dogmáticos, se eram presos a uma fé limitada daquele centro. Então, Kardec, vocês podem até se atentar, que até nesse ponto de vista, Kardec viajava para ajudar e para entender os outros. Quem fazia isso? Quem viajava para transmitir, para entender? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso saía, viajava, ensinava aos outros. Justamente isso, fazer essa analogia entre Kardec e os apóstolos, porque é exatamente isso que ele é. Só que de forma mais atual. E teve uma parte nesse livro, o Viagem Espírita, em que Kardec cita a seguinte frase: se eu encontrasse 2 centros espíritas, ou 2 grupos espirituais, no qual um tivesse um conflito com o outro, ele diz, qual dos 2 eu ficaria do lado? É uma das perguntas, né? Qual Kardec ficaria do lado, se um centro tivesse uma rixa com o outro? Então, a maioria das pessoas acredita, né, que como Kardec era uma pessoa muito intelectualmente avançada, podemos dizer assim, que era um intelectual da época, acreditavam que ele ficaria do lado de quem? Do grupo que tivesse lógica, mais razão, mas não. E isso Kardec deixa muito bem claro, ele diz: eu ficarei do lado daquele que possui mais caridade. Pois o lado que possui caridade é o lado mais humilde. E um lado que é mais humilde é muito fácil de ser corrigido. Porém, o lado que não possui caridade, que age de forma mecânica nos centros, aí já não é mais o foco. De Kardec não iria apoiar esse tipo de centro, porque centros espíritas onde não agem com a caridade, sempre vai ter outro tipo de sentimento envolvido, como o orgulho, como a vaidade. São sentimentos que corrompem, e assim é mais difícil de poder se corrigir. Foi isso que foi mostrado aqui também na parábola do bom samaritano, que ele dizia: eu vou colocar os bodes, e que o pastor colocaria os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, ou vice-versa. Peço desculpa. Mas não é porque, vamos colocar os bodes do outro lado, ou colocar as ovelhas para o outro lado, porque as ovelhas são selecionadas e os bodes não. Não é isso. É porque os bodes necessitavam de mais cuidado. E muitas pessoas associam até a imagem do bode a um demônio, ou a um símbolo anticrístico, não sei porquê. Mas não é porque aqui na parábola diz isso. Diz porque os bodes são aqueles que mais precisam de um cuidado diferencial. É igual, por exemplo, quando você vai tratar de 2 tipos de uma pessoa arrogante e uma pessoa
mais humilde. Cuidar de uma pessoa mais humilde é mais simples. Mas a pessoa arrogante, você precisa tratar com mais gentileza, saber o que falar, ter um tratamento diferenciado. É sempre isso. É assim que acontece com todos no mundo. Existem bandidos, criminosos, mas são um exemplo para aqueles que fazem o bem e não cometerem. E para aqueles que cometem o bem, não abandonar eles. Aqueles que estão ainda presos nos vícios, no mal, porque todos um dia vão se tornar espíritos puros. Mas ainda tem um bom período para isso passar. Então aqueles que já estão subindo, eles nunca abandonam aqueles que estão lá embaixo. Sempre voltam para ajudar. É isso que mostra também na parábola e aqui que Kardec disse. É um pouco mais difícil consertar e ajudar os centros e outros tipos de centros espíritas, ou se não, religiões que estejam presas ou fadadas unicamente ao orgulho sem a caridade, é mais difícil, mas não deve ser abandonado, deve ser tratado de outra forma, para que possa ajudar a entender, a evoluir. Por isso que Jesus, quando saía nas suas peregrinações, ele não buscava filósofos. Jesus não reuniu o colégio apostólico dele de filósofos, pensadores, homens sábios e geniais. Não. Ele juntou homens humildes. Um grupo de pescadores simples e humildes. O único que tinha um pouco mais de intelecto, que tinha mais conhecimento, assim podemos dizer intelecto entre aspas, né? Mas no sentido de conhecimento, que não era analfabeto, porque todo o colégio apostólico era analfabeto. O menos que era o Davi. Não, Levi, peço desculpa. Era o que menos era. E justamente ele auxiliou a todos. Justamente mostrando isso. Que mesmo esse grupo de homens humildes, o que eles fizeram? A renovação e levaram o testemunho deles eternamente. Por isso que Jesus corria atrás dos homens simples e humildes, pois as pessoas humildes são mais fáceis de serem corrigidas. Elas conseguem enxergar os próprios erros, conseguem ver os seus defeitos e conseguem mudar. Por isso que o orgulho é uma grande chaga, que não faz nos enxergar os nossos erros e sempre nos faz recair ao nosso mesmo sentimento, ficando preso em um ciclo falso de sensações. Muitos tentam desvincular o espiritismo ao cristianismo, que é um grande problema, porque nada mais é que o espiritismo é o complemento do cristianismo. A teologia mesmo explica de outra forma. Por exemplo, eles têm uma elucidação diferente das coisas. Porque na teologia, assim, já existiram em diversas épocas da humanidade a perspectiva da visão da vida eterna. Só que é sempre é algo que não é literal, assim, podemos dizer. Sempre todas as religiões tentaram abordar a vida após a morte, só que todas eram de uma perspectiva do ponto de vista de alguém. Então todo mundo ia e tentava, os teólogos geralmente. Então eles criavam ideias de como seriam as coisas. Eles não tinham uma ideia sensata, uma ideia real. Por exemplo, então o céu é para aqueles que sobreviveram, certo? Mas o que tem no céu? O céu é um lugar cheio de nuvens, que só tem seres evoluídos, mas não é uma verdade, não é um estudo, é uma ideia de uma pessoa. Por exemplo, o Espiritismo não. O Espiritismo nos mostra o quê? Que são ideias de diversos períodos históricos, ideias de diversos lugares que se convergeram em um ponto, mostrando que, justamente, todas as ideias caem no mesmo ponto. Assim como um rio, assim como suas afluentes se juntam em um rio principal. O Espiritismo é justamente isso, é uma explicação mais sensata, mais lógica das coisas. E explica exatamente que após a morte, que não existe morte. Que todos nós só desencarnamos e vamos para o plano espiritual. Bom, após isso, eu também quero fazer uma citação, principalmente de Paulo de Tarso, que ele tem uma citação muito bonita, e uma das primeiras que ele falou, que foi a seguinte: essa divisa entre o facho celeste, a luminosa coluna da qual o homem
seguia no deserto da vida que o homem que caía para a terra da promissão. Como assim? O homem no deserto da vida que seguia para o caminho da terra da promissão. Isso é meio estranho, né? E meio conhecido. Aonde já ouvimos falar que o caminho da vida eterna é onde o homem sai do deserto e vai para a terra da promissão. É um do Pentateuco, faz parte de um dos livros do Pentateuco de Moisés. Êxodo. O que foi o Êxodo? Foi justamente a caminhada do povo saindo da região de Israel, da escravidão na parte de Israel, e indo para a terra prometida. Mas através do Espiritismo e através desse ponto de vista da caridade, podemos ver isso com outra visão. É isso que o Espiritismo nos mostra. Um outro ponto de vista dessa viagem. Porque não vamos nos limitar apenas em uma concepção geográfica ou literal, mas sim um símbolo. O que significa essa viagem? Do povo saindo de Israel e indo até a terra prometida, passando pelo deserto. Bom, vamos fazer aqui essa analogia. Então, nada mais é que uma trajetória entre a saída e a evolução. É uma trajetória em pequena escala da própria mudança da humanidade. É o que Emmanuel nos mostra e faz uma citação. Muitos se perguntam, por que Jesus só falava às vezes do povo prometido? Às vezes Jesus comentava bastante sobre o povo prometido. E aí, Emmanuel faz essa citação exatamente para a gente. Porque o povo de Israel é um símbolo da humanidade inteira. E essa é a grande jornada para a epopeia humana. A epopeia humana, né? Uma forma de se dizer. Que nada mais é que uma jornada que nós seguimos para a nossa evolução. Exatamente o significado disso é esse período de transição, de evolução. É o estado de espírito, é a evolução humana. O deserto é justamente o momento mais complicado, podemos dizer. São as tribulações que nós temos que passar. Mas a partir do ponto que cruzamos o deserto, que é a nossa limitação, que é a ponto de vista material, encontramos a terra prometida. Que nada mais é que o mundo espiritual. O mundo verdadeiro é a nossa evolução. Essa citação está no livro Emmanuel, no livro Consolador, tá? Então quem quiser dar uma olhada. E também uma das coisas que ainda temos grande problema é a seguinte: o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é à toa que esse é um dos nomes dos livros de Chico Xavier, que o Brasil realmente é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o nosso grande problema é nós julgarmos uma nação como nós vemos uma nação desenvolvida. Através do quê? Do desenvolvimento econômico. Nós achamos que uma nação é desenvolvida, é evoluída, por quê? Porque ela é desenvolvida economicamente. Certo, mas mesmo países de primeiro mundo promovem guerras com outros países, ou até mesmo guerras pelo próprio interesse. E onde está a nossa visão espiritualizada do mundo? Acreditamos que nações que causam guerras, que só porque possuem mais dinheiro são mais desenvolvidas. E esquecemos de analisar, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil, que tem uma riqueza de obras espirituais. Quer um exemplo? As obras de Chico Xavier. Que é uma riqueza espiritual maior do que essas, que não tem lugar nenhum no mundo. Uma obra tão incrível, tão maravilhosa, que do ponto de vista de uma pessoa que acredita na evolução espiritual, que vê isso, é exatamente disso que precisamos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, mas não acho que só porque no Brasil que tem essas obras, o Brasil é privilegiado, tá? Porque se tem muitas coisas aqui no Brasil, é porque muito desse povo que está aqui precisa. Que fique bem claro. Porque Jesus veio para quem? Para os sãos? Não.
Jesus veio para quem? Para os doentes. A maioria dos brasileiros, nós temos tantas obras, tanta riqueza, justamente por quê? Porque viemos de outras e outras vidas que lá no passado nós provavelmente fazíamos coisas ruins e não entendíamos e desinterpretávamos todas as lições que eram trazidas para nós. E foi necessário vir e trazer toda essa riqueza de materiais espirituais para que possamos entender e nos desenvolver. E como eu disse, Jesus não veio para os sãos, mas sim para os doentes. Quem andava com Jesus? Publicanos, que eram o quê? Corruptos. E o que nós mais vemos aqui no Brasil? Na Câmara dos Deputados? Não é à toa que todas essas obras foram trazidas para cá. É isso que nós mais vemos na nossa nação. É um tesouro espiritual que dinheiro nenhum vale. Você pode achar essas obras em qualquer lugar, de graça. Entra na internet e pesquisa lá, livro de Chico Xavier, PDF gratuito. Você acha. Olha essas obras maravilhosas que temos para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque muita gente acha que para você fazer a caridade, você precisa dar. Dar em dinheiro, dar em material, ainda estamos presos a esse ponto de vista. Mas tudo que é essencial para a nossa vida é de graça. Eu quero dizer para vocês que eu duvido alguém falar que Jesus não tinha um tostão. E alguém duvida que ele foi o homem que mais fez caridade em toda a história da humanidade? Não tinha um tostão, mas que mais fez a caridade. Justamente, o essencial para a nossa vida é gratuito. Ainda estamos presos nessa perspectiva de dar coisas materiais, de dar dinheiro. Achamos que a caridade se limita em dar um pouco de dinheiro, dar a esmola, dar algo material, retribuir alguém com algo material. E não é isso. Jesus mesmo faz uma citação e ele deixa bem claro que ele diz isso. Que não é através do dinheiro em que você vai conseguir ajudar ao próximo, mas sim através de palavras. Às vezes você se atenta a olhar o seu próximo de um ponto de vista até menor, deixando a sua simplicidade um pouco maior, mas ouvindo ele, deixando ele conversar com você. Você já vai estar ajudando. Me diz, eu vou falar 3 coisas que Jesus disse. Benevolência, indulgência e perdão. Para alguma dessas 3, você precisa de dinheiro? Não. Para perdoar alguém, eu não preciso de dinheiro. Para ter indulgência com alguém, eu não preciso. E para ter benevolência com o próximo, também não. Então temos que ver esse ponto de vista da caridade. Mas é difícil. Uma das maiores dificuldades é justamente porque é fácil a caridade material. Não é fácil você vir aqui, tirar do bolso e dar para alguém um dinheiro. Mas sabe o que é difícil? É a caridade moral. Porque ela cabe à mudança de nós mesmos. É você estar atento e ouvidos para aquelas pessoas que você não gosta e ver que realmente você está sendo errado disso e que ela está precisando de ajuda e que você pode ajudar. É enxergar os próprios erros e ver o que nós podemos mudar em nós mesmos. Essa é a caridade, que não se prende a bens materiais. E que não estou dizendo que a caridade material é algo ruim, ao contrário, ela é algo bom, você vai ajudar. Mas não achem que ela é a caridade soberana e que ela não se limita em caridade. Não achem que o termo caridade se limite apenas em dar coisas materiais. Não. É a mudança moral de cada um dos indivíduos. Isso também é caridade. É estar com o próximo. Porque moral não é também só a mudança de si próprio, mas ajudar o seu próximo. E não só em bens materiais, mas ouvindo. Mas dando uma mão, se não tem dinheiro, ajude de outra forma. Um exemplo são os próprios médiuns. Trabalhem, ajudem. Jesus diz, tudo que você dá de graça, tudo que você recebe de graça, dê de graça.
Então ajude aquele que precisa. Exatamente, a vida no Egito era um símbolo, porque da nossa ignorância presa no mundo material. Sabe o que significa Egito em hebraico? Significa estreito. É algo estreito, é um caminho estreito. Por isso que no Êxodo eles tiveram que cruzar o Egito para chegar até a terra prometida, porque o Egito era justamente isso. Era a vida estreita do mundo material. Era se prender a ambições egoístas, se prender a ambições mesquinhas. Essa libertação de todos para chegarem à terra prometida, que nada mais era e nada mais é que a evolução de todos nós, a evolução espiritual. O Egito não se restringia em um ponto específico geográfico, mas sim ao símbolo. Assim como as parábolas de Jesus, ele nos ensina. Ele não podia nos mostrar a verdadeira essência, nos explicar na época, porque o homem ainda não era capaz de entender com soberania. Então ele falava o quê? Em parábolas. Por isso que, imagine se na época de Jesus ainda era assim. Justamente na época do Antigo Testamento, que não é um livro, tá? Não achem que o Antigo Testamento é só Moisés. São vários profetas. São milhares de livros, é um emaranhado de livros. É justamente ele nos mostra isso. Então ele tinha que usar alguns termos, algumas passagens de uma forma simbólica. E que não era para ser levado ao pé da letra. É isso que o Espiritismo nos faz enxergar, justamente o Êxodo. Uma visão de toda a humanidade, uma visão em miniatura do que a humanidade está passando. Que passe o que irá passar para a evolução espiritual. Não apenas isso, mas muito o que nós nos prendemos e muitas mentiras que são passadas aqui na vida é justamente isso. Que ainda estamos presos nesse Egito, que seria no caso, muitas vezes vivemos e passamos por situações onde todos ficam falando: aproveita a vida ao máximo, faça tudo o que você quiser na vida, com um ponto de vista material da vida, onde apenas nos prendemos em coisas materiais. Então, por exemplo, aproveite ao máximo a vida, então pise em cima daquele para você conseguir aquilo. Se você for ver no ponto de vista material, é exatamente isso que passa quando falam aproveite ao máximo sua vida. Não aproveitar no sentido de, você pode aproveitar ajudando ao próximo de outras formas, mas quando falam é justamente essa palavra, aproveitar ao máximo a vida. É isso que se prende à vida no Egito. É uma vida material mesquinha e egoísta. E muitos dizem: aproveite ao máximo a sua vida, então vá, pise em cima de qualquer um para você conseguir tudo o que você sempre quis. E é aí que está a nossa vida no Egito. É um ciclo que nós vivemos, onde nós erramos e onde nós tentamos fazer de novo o erro. E erramos e cometemos erro de novo. E tentamos e cometemos erro de novo. E ficamos nesse ciclo infinito. Essa é a vida no Egito. E a vida espiritual é a terra prometida, onde realmente já estaremos evoluídos, onde já entenderemos os nossos erros, as nossas mudanças. Então é por isso que a caridade é um bem muito grande, que não se limita a bens materiais, que não se limita apenas em dar a esmola ao seu próximo, mas talvez a ouvir a mudança moral do indivíduo e de cada um. Bom, agradeço a todos aqui que ouviram essa parte da palestra e que estão aqui acompanhando o Evangelho no Lar. Fico muito feliz por todos que vocês estão presentes, agradeço a equipe espiritual e que possamos, a partir de agora, quem tiver alguma dúvida, já vai elaborando ou vai escrevendo, que eu vou fazer uma prece final. Agora seria um momento de vibrações, então, enquanto isso, vamos elevar um pouco mais o nosso pensamento, deixar nossas ideias de caridade, de luz e de amor prosperarem em cada um de nós e que possamos fazer a nossa prece final para que possamos concluir o nosso Evangelho no Lar
E após a prece, quem estiver alguma dúvida pode escrever nos comentários. Se tiver algum pensamento, alguma dúvida, eu vou fazer uma leitura prévia dos comentários antes, tá? Então vamos fazer a nossa oração final. E vou dar mais uns minutinhos para quem ainda não pegou o copo d'água ou quem chegou agora. Separe um copo d'água, deixe ao lado de onde você está ouvindo a palestra. E para todos que já estão aqui na live, que já sabem disso, vão mentalizando, fechando os olhos e elevando o pensamento a Jesus. Então agora, que possamos fazer a nossa prece final, agradecendo a todos, nosso Mestre Jesus, a Deus, a nossa equipe espiritual, nossos mentores que sempre estão ao nosso lado, a equipe espiritual do Grupo Cascata de Luz, aos trabalhadores e a todos que estão se desenvolvendo e buscando melhora e evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes de cair em tentação, Senhor, mas livrar-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, Deus. Graças a Deus. Bom, agradeço a todos a participação. Então, quem tiver alguma dúvida pode escrever aqui nos comentários. Se tiverem algo para falar, para conversar, vou fazer uma leitura breve. E vou fazer alguns avisos, né? Temos palestras no decorrer da semana, então fiquem atentos. Todo sábado também temos o Evangelho no Lar. E os atendimentos presenciais, quarta-feira, também estão disponíveis já. Então quem quiser ir, quarta-feira em torno de 20 horas, está aberto. Podem ir. O Sidney provavelmente já escreveu aqui no grupo. A partir das 20 horas, Rua Williams Roberto Banks, 869. Williams Roberto Banks, está aqui. Então quem quiser poder visitar lá o centro, quiser um passe, alguma coisa, toda quarta-feira às 20 horas estamos abertos. Temos essas palestras online. E eu vou fazer uma breve leitura aqui do Evangelho, tá? Quer dizer, fazer uma breve leitura dos comentários. Vera, boa tarde. Sidney, boa tarde. Cida Silva, boa tarde. Cida, concordo plenamente com você. Para ajudar, basta você se doar. Quanto se quer? Pode doar e fazer mais um serviço social. É tudo voluntário. Me dou a cada dia, graças a Deus. Muito bom, Cida. Carmen, obrigado também. Nós que agradecemos, somos gratos por tudo. Cida, Lucas, peço oração pelo meu filho que desencarnou amanhã. Eita, faz 1 ano e 1 mês. Então que possamos fazer uma oração para o filho da Cida. Se vocês puderem a todos, a oração também já é um gesto de caridade. Você vai estar ajudando a nossa querida irmã Cida e principalmente ao nosso irmão. Que possamos fazer essa oração para ele, para trazer muita luz. Então, em nome de Lucas, vamos fazer essa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus. E que esta oração se faça presente ao Lucas, filho da nossa querida Silva. Cida, vamos fazer também outra oração posteriormente. A equipe espiritual provavelmente já está trabalhando e tentando ajudar ele, onde ele está. Então, se você puder escrever o nome dele completo, ficamos muito gratos, porque em si, o que vale é a intenção que vai até ele e ele vai receber. Então, vamos fazer uma oração mais tarde também para o seu filho, em particular. Alice, boa tarde. Então, agradeço a todos pela participação. Fico muito feliz de todos estarem aqui e que possamos encerrar nossa live com muita gratidão por todos vocês que compareceram e muita luz a todos. Que o caminho de Deus e o caminho de Jesus sempre se mostre mais claro no coração de cada um. Muito obrigado pela participação e eu sou extremamente grato por todos vocês estarem aqui.